Bora para a Bíblia, capítulo 6 do livro de Levíticos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que se lhe deu uma em guarda, ou que depois da sua mão o roubou, ou que retém violentamente o seu próximo, ou que se achou perdido, e o que negar com falso juramento, ou fizer alguma coisa de tudo em que o homem costuma pecar, será pois que, porquanto pecou e ficou culpado, restituirá o roubo que roubou, ou retido o que retém violentamente, ou o depósito que foi dado em guarda, ou perdido o que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia da sua expiação, e a sua expiação trará para o Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa dará os sacerdotes. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoado de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpado nelas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá suas vestes de linho, e vestirá as calçadas de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois espiará as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, sobre ele queimará a gordura da oferta pacífica. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. E esta a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar, e dela tomará o seu punho cheio de flor de farinha e de oferta de azeite, e todo incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então acenderá sobre o altar cheiro suave a isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos, asmo se comerá no lugar santo do pátio, e a tenda da congregação a comerão. Levedado não se cozerá sua porção, que lhe dei nas minhas ofertas. Queimará as coisas santíssimas, como expiação do pecado, como expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá dela, estatuto perpétuo será, para que as vossas gerações das ofertas queimadas ao Senhor, tudo que tocar nelas será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia que for ungido a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, pela oferta de manjares contínuo, a metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde. Numa caçoula se fará com azeite cozido, e trarás a pedaços cozidos, e ofertas oferecereis em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que entre os seus filhos for ungido em lugar fará o mesmo, por estatuto perpétuo seja. Toda será queimada ao Senhor. Assim toda oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: falarão seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Senhor, pois a santíssima é. O sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a sua carne será santo, e expungir alguém do seu sangue sobre o seu vestido, lavarás aquilo sobre o que caiu no lugar santo, e o vaso de barro que for cozido será quebrado,
Porém, se for cozido em um vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação de pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá no fogo será queimada. Esse é o capítulo 6 do livro de Levíticos. Bora, capítulo 7. Esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar aonde degolam o holocausto, degolarão a expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor, e dela oferecerá toda a sua gordura, a cauda da gordura que cobre a fresura, também ambos os rins e as gorduras que neles há, que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado. Com os rins se tirará, e o sangue o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é. Todo varão entre os sacerdotes a comerá no lugar santo. Se comerá coisa santíssima, se comerá coisa santíssima é. Como a expiação do pecado, assim será a expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas, será o sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que ofereceu o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá o couro do holocausto que oferecer, como também toda a oferta que se cozer no fogo, com tudo que se preparar, e será na caçoula. Será do sacerdote que oferecer também toda a oferta amassada com azeite ou seca. Será de todos os filhos de Arão, assim um como de outro. Esta é a lei do sacrifício pacífico, que se oferecerá ao Senhor, se oferecer a oferta de louvores. Com o sacrifício e louvores oferecerá bolos asmos, amassados com azeite, e coscoreões asmo amassados com azeite. E os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Como os bolos, oferecerá pão levedado com a sua oferta, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. E de toda a oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for um voto ou oferta voluntária, no dia que oferecer o seu sacrifício, se comerá o que dele ficar também. Se comerá no dia seguinte, e o que ainda ficar na carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se a carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que oferecer não será aceito, nem lhe será imputado, coisa abominável será, e a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade, e a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá com fogo, será queimada. Mas da outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, quando a pessoa se extirpar dos seus povos, e se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia do homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada do seu povo, dos seus povos. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo que nenhuma gordura do boi, nem do carneiro, nem da cabra comereis. Porém, pode usar-se de gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado para a obra, mas de nenhuma maneira a comereis, porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se ofereceu o Senhor oferta queimada, a pessoa que comer será extirpada dos seus povos. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, que de aves, quer de gado,
Toda pessoa que comer algum sangue, naquela pessoa será extirpado dos seus povos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo que quem oferecer ao Senhor seu sacrifício pacífico trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos darão ofertas queimadas ao Senhor, e a gordura do peito com o peito trará para movê-lo, para oferta movida perante o Senhor. E o sacrifício queimará a gordura sobre o altar, porém o peito serão de Arão e de seus filhos. Também a espádua direita dareis ao sacerdote para a oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espádua direita por sua porção, porque o peito movido e a espádua alçada tomei dos filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos, e dei a Arão e os sacerdotes e a seus filhos, porque por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que apresentou para administrar o sacerdote ao Senhor. O que o Senhor ordenou que lhe ordenou-se que lhe desse dentre os filhos de Israel no dia em que ungiu, estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto e da oferta de manjares, da expiação do pecado e da expiação da culpa e da oferta das consagrações e do sacrifício pacífico que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou os filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Esse é o capítulo 7 do livro de Levítico.